Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos lá então, começando a nossa quarta semana de aulas online e tenho uma boa notícia para vocês, tá? Vamos ter apenas uma aula, ok? Durante essa semana toda e vai ser uma aula de revisão. A gente vai estar resolvendo aí vários exercícios propostos pela apostila, todos falando a respeito de números racionais. Então, das páginas 51 até a 56, a gente tem 21 exercícios. Isso mesmo, tá? Então, logo vocês já podem concluir que vai ser uma aula longa. Para não ficar muito cansativo, o que eu sugiro para vocês? Que vocês vão fazendo um exercício de cada vez. Então, faz o primeiro exercício, aí solta o vídeo, vê a correção, vê a explicação, faz o segundo, faz o terceiro. Não precisa fazer tudo de uma vez também, tá? Tente fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco na segunda, um pouco na terça, tá? Então, nós vamos ter, então, essa semana apenas uma aula. Nessa aula, a gente vai trabalhar a resolução de exercícios da página 51 até a página 56. São 21 exercícios. Vamos falar de tudo que nós vimos a respeito de números racionais. Como transformar número racional em fração, de fração para número decimal, representação na reta, comparação, as operações, né? De adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, seja na forma decimal, seja na forma fracionária. E aí o detalhe, tá? Dessa vez a tarefa não vai ficar no final do vídeo, a tarefa já está aqui, tá? Para finalizar essa apostila, essa unidade 3, a gente tem aqui na página 46 um texto, né? Abordando aí tabelas de dupla entrada e depois duas perguntinhas a respeito desse texto. Tá? Acho que tranquilo, todo mundo vai conseguir fazer com facilidade. E na página 48 tem um texto falando da mitologia egípcia, né? O olho de Órion, né? Associando o texto com frações. E depois vocês têm 3 exercícios para responderem também, o 2, o 3 e o 4. Lembrando que a live nossa continua na terça, às 11 da manhã, e na sexta, a atividade avaliativa. Então, um grande abraço, se esforcem, tentem fazer com bastante atenção e empenho os exercícios. E depois assista o vídeo para corrigir. Até lá, valeu! Vamos lá então, pessoal, atividades da unidade 3. Né? Nesse conjunto aqui de 21 exercícios, nós estaremos fazendo então uma revisão de todo o conteúdo da unidade 3, né? Especificamente dos números racionais. Então vamos lá. Ó. Nós vimos que números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, né? Da forma A sobre B, sendo que B tem que ser diferente de zero, beleza? Então vamos lá. Ó. O primeiro número, o 98, o menos 98, ele é um número racional? Ele é sim, tá? Por quê? Porque o menos 98, ele pode ser escrito em forma de fração, como menos 98 sobre 1, tá? É uma fração que representa o menos 98. Ou ainda, o menos 196 sobre 2, menos 196 meios, corresponde ao número menos 98. Se eu quiser ainda um pouco mais, ó, poderia ser o menos 980 décimos, que também dá menos 98. Então, reparem que a gente tem aqui uma sequência infinita de frações equivalentes que vão gerar o número menos 98. Então, o menos 98 ele é sim um número racional. Vamos ver agora o raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 sobre 2 não é um número racional, tá? Vamos entender por quê? Olha só, o raiz de 5, como nós vimos nas aulas, ele pertence a um outro conjunto numérico que nós vamos estudar futuramente, tá? É o conjunto dos números irracionais, mas a gente vai deixar esse estudo mais para frente. Nós sabemos que números racionais, que a raiz quadrada de 5, por exemplo, ela é um número decimal infinito. Eu vou digitar aqui na minha calculadora. Raiz de 5 vai dar 2,23606797, tá? E essa sequência ela é infinita. Então, esse tipo de número que apresenta infinitas casas decimais e sem repetição, né? Isso é importante, não tem repetição aqui. Esse tipo de número não representa números racionais. Se fosse um número que tivesse casas decimais infinitas, como 2,3333, mas com repetição, né, aí a gente consegue encontrar uma fração para esse número. Agora, quando não tem repetição e são infinitas casas decimais, nós não temos números racionais, tá? Então, como eu disse, futuramente vamos estudar melhor esse tipo de número. A princípio, vamos guardar que não é racional. Agora, eu tenho
um terceiro número ali, que é um número que está representado na forma mista. Eu consigo escrever um número que está na forma mista, da forma racional, na forma de fração? Vamos lá, ó, 5, 9, 13 avos. Eu consigo, né, escrever ele na forma de fração. Como que eu faço isso? Tá? Já vou até marcar um xizinho aqui porque ele é racional. Eu pego o 13, multiplico pelo 5, 13 vezes 5 dá 65. Certo? Certo. Aí eu somo com 9, 65 mais 9 dá 74. Tá? Então eu monto a fração 74 13avos. Então 74 13avos corresponde a 5 inteiros e 9 13avos. Portanto, eu fico com um xizinho ali. Se eu quiser verificar se está certo, basta pegar o 74 e dividir por 13, né? Isso vai dar 5 e vai sobrar 9. Então tá aí, ó, deu 5 inteiros e sobrou 9 partes de 13. Ok? Vamos lá para a quarta opção. Raiz quadrada de 3, se você digitar na sua calculadora aí, também vai dar um número decimal infinito e sem repetição. Então não é número racional raiz quadrada de 3. O 14, ele é um número racional, né? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Tem várias frações aí que representam 14. 14 sobre 1, 28 sobre 2, 42 sobre 3. Tá? Eu tenho uma sequência infinita de frações equivalentes que geram o 14. Ok? 56 sobre 4, enfim. Tá? Tem uma infinidade de frações aqui que geram 14. E o menos 2 terços também é, né? Já está até escrito na forma de fração, menos 2 terços. Ok? Então tá aí, ficamos com 4 números. Beleza? Vamos lá para o número 2. Escreva os números na forma fracionária. Então aqui a gente tem números racionais que estão na forma decimal. E eu preciso escrever na forma fracionária. Então nós estudamos aí uma técnica para fazer isso, né? A técnica é a seguinte: nós contamos as casas decimais. Então a quantidade de casas decimais vai corresponder ao número de zeros do denominador. Tá? O denominador vai ser uma potência de 10. Então ou vai ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Tá? E a quantidade de zeros corresponde às casas decimais. Se eu tenho aqui duas casas decimais, o meu denominador vai ter 2 zeros. Então vai ser o 100. E a parte de cima? Bom, a parte de cima é o próprio 725. Tá aí, tá? Tá escrito o 7,25 na forma de fração. Repare que ele não pediu a fração irredutível, né? Ele não pediu para ser a menor fração possível, a mais simples. Então eu vou deixar assim, tá? Para não criar confusão. Se ele tivesse pedido a fração irredutível, eu viria aqui e simplificaria as frações, né? Aqui dá para dividir por 25, por exemplo. Se eu dividir por 25, eu vou encontrar como resultado 2, sobra, acho que dá 29 quartos. Deixa eu verificar, 725 dividido por 25 dá 29 quartos, tá? Então aqui eu tenho, ó, uma fração que também gera o 7,25, só que essa está na forma irredutível, tá? E aqui a gente tem uma fração que gera o 7,25, mas está sem simplificar. Bom, vamos lá. O menos 15,8. Então, como é que eu escrevo o menos 15,8 na forma de fração irredutível? Vamos verificar, ó. Menos 15,8, repare que ele tem apenas uma casa decimal. Se tem uma casa decimal, eu vou utilizar embaixo, né, no denominador, um único zero, tá? Então, vou usar o 10. E na parte de cima vai ficar o 158, com o sinal de menos. Não podemos esquecer do sinal de menos. Então, ficou menos 158 décimos. Tranquilo, né? O 33, como é que eu escrevo 33 na forma de fração? Ixi, tem várias formas, né? 33, ele pode ser escrito como 33 sobre 1, como 66 sobre 2, como 99 sobre 3 terços, né? Ou ainda 330 décimos, tá? Então eu tenho aqui uma infinidade de frações equivalentes, todas que correspondem ao número 33. 75,5. Como é que eu escrevo esse número na forma de fração? Fácil também, né? No 75,5, quantas casas decimais nós temos? Uma casa decimal.
Lembrando que casa decimal são os números que ficam depois da vírgula, né? À direita da vírgula. Então, se eu tenho uma casa decimal, no denominador vai aparecer um único zero. Então, eu vou usar o 10. E em cima, no numerador da fração, vai ficar o 755. Então, ficou 755 décimos. Tá? Mais uma vez, eu não vou simplificar, vou só deixar assim. Tá? Mas daria para eu simplificar por 5 aqui. Bom, letra E. Vamos lá, letra E a gente tem o número 6,128. 6,128 é o número que apresenta quantas casas decimais? 3 casas decimais, né? Se é um número de 3 casas decimais, então nós devemos utilizar qual denominador? O denominador que eu vou utilizar aqui é o 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Beleza? E em cima? Em cima eu pego o próprio número que eu já tenho ali, ó. O 6, o 1, o 2 e o 8. 6.128. Tá? Repare que eu não coloco mais a vírgula, né? Bom, menos 94,45. Vamos lá, vamos contar primeiro as casas decimais. Esse número ele tem 2 casas decimais, né? 2 casas. Então, como denominador, eu utilizo o 100. Ok? Bom, e no numerador? O que eu vou colocar no numerador? No numerador eu coloco o próprio número que eu tenho, que é o 9445, 9.445. Negativo, né? Não esqueça do sinal de menos. Vamos lá. Terceira questão. Represente na reta numérica os números racionais. Então, vou desenhar uma reta aqui. E nós temos que localizar nessa reta os números racionais. Vamos lá. Vamos colocar o 0 na origem. E depois a gente vai o 0 aqui no centro e vamos tomar uma escala aqui de 1 em 1. Deixa eu ver até quanto que eu vou ter que ir. E acho que não vai caber. Vamos lá então. Deixa eu pausar aqui e já deixar a reta pronta. Tá aí, pessoal. Deixei a reta pronta já. Vamos representar então. Então vamos começar ó, pelo menos 7 quintos. Menos 7 quintos nós sabemos que é um número negativo, então ele vai ficar à esquerda do zero, né? Então vai ficar do lado esquerdo do zero, tá? O nosso zero está aqui, então a gente tem números negativos à esquerda dele. Para eu saber onde ele fica, ó, é fácil de eu localizar se eu dividir o de cima pelo de baixo. Quando eu divido o número de cima pelo de baixo, eu tenho a representação do número racional na forma decimal. Então 7 dividido por 5 dá 1, sobra 2. 2 não tem nada para baixar, essas duas unidades que sobraram eu transformo em 20 décimos, colocando a vírgula, né? Lógico. E aí 20 dividido por 5 vai dar 4 e não vai sobrar nada. Então dá 1,4 negativo. Então o menos 7 quintos, ele fica entre o menos 1 e o menos 2, tá? Mais ou menos por aqui. Então aqui estaria o menos 7 quintos. Entre o menos 1 e o menos 2. Beleza? Agora o 16 terços. Faço a mesma coisa, né? Pego o 16, que é o numerador, divide por 3, que é o denominador. Isso vai dar 5, vai sobrar 1. Esse 1 que sobrou é uma unidade. Eu posso transformar essa uma unidade em 10 décimos, desde que eu coloque a vírgula. E aí eu vou dividir o 10 pelo 3, vai dar 3, vai continuar sobrando 1. Aí eu vou colocar mais um 0, vai dar 3 e vai sobrar 1. Enfim, vai dar uma dízima periódica, né? Vai dar 5,3333. Então, 16 terços, ele está entre o 5 e o 6, um pouco mais próximo do 5 do que do 6. Então, fica mais ou menos aqui, 16 terços, entre 5 e 6. Agora, vamos localizar um menos 2 inteiros e 3 quartos. Bom, esse é fácil, né? Não preciso nem passar na forma decimal. Por quê? Eu tenho 2 inteiros negativos, então eu vou caminhar até o 2 negativo. Ó. 1 negativo, 2 negativo, certo? E ainda tem mais 3 quartos, então vai quase que chegar no 3. Aproximadamente vai estar aqui, né? Ó. 2 inteiros, menos 2 inteiros e 3 quartos. Ok? Vamos lá, continuando. Deixa eu apagar isso aqui. Não consegui apagar. Aí. Beleza. Vamos lá, agora a gente tem o número menos 4 sextos.
Menos 4 sextos, ó, eu sei que é menos que 1 inteiro, não é? Se fosse 6 sextos, seria 1 inteiro. Mas de qualquer forma, a gente pode dividir o 4 pelo 6 para não ficar dúvida. 4, né? Quantas vezes o 6 cabe no 4? 0 vezes. Tá? Mas aí eu posso transformar o 4 em 40 e acrescentar a vírgula dos décimos, né? 40 dividido por 6 vai dar 6 e vai sobrar 4. Aí, novamente, né, eu vou acrescentar um zero, vai ficar 40 dividido por 6 vai dar 6 e vai sobrar 4 de novo. E assim por diante. Então, eu vou ter uma dízima periódica, mais uma vez uma dízima periódica, né? Então, 0,6666 negativo. Então, o menos 4 sextos, ele está entre o 0 e o menos 1, mais próximo do menos 1. Tá? Então, aqui ficou o menos 4 sextos. Vamos lá, ó, 21 nonos, menos 21 nonos. Tem que apagar um pouco. O menos 21 nonos, para eu transformar na forma decimal, eu vou pegar o 21 e vou dividir pelo 9, né? Vou pegar o 21 e dividir por 9. 21 dividido por 9 vai dar 2 e vai sobrar 3. Certo? Aí, vou transformar essas 3 unidades que sobraram em décimos, então vai ficar 30 décimos, que dividido por 9 vai dar 3, e vai sobrar 3 de novo. Aí eu transformo em 30 de novo, vai dar 3 e sobra 3. Mais uma dízima periódica. Então, deu menos 2,3333. Esse número, menos 2,3333, está entre o menos 2 e o menos 3, mais próximo do menos 2, né? Então, vou marcar ele aqui na reta, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, menos 21 nonos. Vou colocar na parte de cima agora, porque já está congestionado ali embaixo. Bom, e para terminar, a gente tem o 9 quintos. O 9 quintos, para eu escrever ele na forma decimal, basta pegar o 9 e dividir pelo 5, né? Vou pegar aqui o 9, vou dividir pelo 5. Vai dar 1 e sobrar 4. Esse 4 que sobrou são 4 unidades, que eu posso transformar em 40 décimos. Aí 40 dividido por 5 vai dar 8 e não sobra nada, né? Então deu 1,8. O 9 quintos ele vai ficar aproximadamente perto do 2, né? 1,8 está entre 1 e 2, mais próximo do 2. Então aqui está o 9 quintos. Só, e dessa forma a gente está localizando aí os números racionais na reta, certo? Dúvidas? Número 4. Escreva 2 números racionais que estejam entre os números menos 1 e menos 2. Essa é muito tranquilo, né? Porque ele não especificou em qual formato que ele quer. Então eu vou escrever aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 2, tem o menos 1,2, tem o menos 1,3, tem o menos 1,4, menos 1,5 e assim por diante, tá? Ele só pedia 2, eu coloquei 2 aí. Depois na B, ele quer 2 números racionais que estejam entre 2,32 e 2,33. Então vamos imaginar assim, ó. Eu tenho aqui uma reta, e aqui eu tenho 2,32, e depois eu tenho 2,33. Lembra que quando se tratam de casas decimais, 32 centésimos é o mesmo que 320 milésimos. Então, o 2,32 eu posso entender como 2,320. E o 2,33 como 2,330. E aí eu sei que entre o 2,320 e o 2,330, eu tenho ali, ó, uma quantidade grande de números, né? Só para citar um exemplo, tem aqui, ó, o 2,321, depois tem o 2,322, 2,323, 2,324, 2,325 e assim por diante. Então eu escrevi aqui 2 números racionais que estão entre o 2,32 e o 2,33. Entre o 3,5 e o 4. Vamos lá, gente. Esse é mais fácil, né? Eu tenho aqui o 3,6, 3,7. Poderia colocar 3,75, tá? Então, vários números aí entre o 3,5 e o 4. E entre o menos 0,22 e o menos 0,2. Bom, esse 0,2 eu posso entender como 0,20, né? Então, entre o menos 0,22 e menos 0,20. Tá, de cara aqui eu posso falar do 0,21 negativo, né? Mas, aí ficaria só um número. Então eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar um zero aqui, ó.
eu vou colocar 0,220 e 0,200. Aí fica mais fácil de eu enxergar, né? Então eu tenho menos 0,201, menos 0,202. Tá? Esse é um número racional. Esse aqui seria um outro. E assim vai, né? Teria o menos 0,219. Bom, tá aí 3 exemplos aí de números racionais. Ok? Então vamos lá. Ó. Exercício número 4. Só como eu disse lá no início, né, gente? O ideal, para não ficar muito cansativo, é que você faça um exercício de cada vez. Tá? Faça o exercício, solta o vídeo, corrige para ver se está certo. E depois continua, né? Um de cada vez, senão vai ficar um vídeo muito longo e cansativo. Número 5. Descubra o menor número racional em cada caso. Então a gente quer comparar, né? Nós temos que fazer uma comparação entre esses dois números racionais. É claro que meio é menor que 4, mas é menor que menos 4. Vamos pensar, ó, se a gente fizer a localização na reta, o zero no centro, o meio fica à direita do zero e o menos 4 fica à esquerda do zero. E nós sabemos que quanto mais à direita o número está na reta, maior ele é, tá? Então, o menos 4, nesse caso aqui, é o menor entre os dois números, menos 4. E entre o menos 24 e o menos 25? De novo, vamos fazer uso da reta, né? Ó, temos o zero aqui, o menos 24 e depois o menos 25. Então, quem está mais à direita é o maior número. Então, o menos 24 é o maior. Como o exercício quer saber o menor deles, né? Então, ficou que o menos 25 é o menor entre os números. 12 e 90 sétimos. Bom, os dois números são positivos, então aquele que tiver o maior número vai... Enfim, 90 sétimos é 90 dividido por 7. Vamos lá, dividir o 90 pelo 7. 90 dividido por 7 começa com 9, né? Vai dar 1 e sobra 2. Depois eu tenho, abaixando o zero aqui, 20 dividido por 7 vai dar 2 e vai sobrar 6. Ok? Agora, esse 6 eu transformo em 60, né? Colocando a vírgula ali. 60 dividido por 7 vai dar 8 e vai sobrar 4. Bom, já dá para eu saber quem é maior. 90 sétimos é 12,8. E 12 é 12 inteiros. Então, o 12 ele é menor, né? 12 aqui é o menor entre os dois números. E na última, 7 quintos e 8 sextos. Então, para a gente saber aqui, para a gente descobrir qual deles é o menor, vamos passar na forma... Ah, tem um detalhe importante. Eu posso passar os dois na forma decimal, mas nesse caso aqui eu quero comparar usando frações equivalentes. Então, a gente vai reescrever essas frações usando um denominador comum. Vamos lá, então, ó. Qual é o MMC dos 5 e 6? Então, vamos fazer a comparação agora usando o denominador comum, frações equivalentes. O MMC de 5 e 6 ele vai ser igual a... Vai dar 2, 6 dividido por 2 é 3. Agora eu vou usar como número primo 3, né? 3 dividido por 3 dá 1 e o 5 copia, porque não divide. E agora só divide por 5, dá 1 em 1. Então, o MMC aqui deu 30, né? 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 5, 30. Então, eu vou reescrever as frações usando o 30 agora. Então, vamos lá. Ó. Como é que fica 7 quintos quando eu tiver o 30 embaixo? Bom, para que o 5 vire 30, eu tenho que multiplicar por 6. 5 vezes 6, 30. Vou fazer o mesmo com 7. 7 vezes 6, 42. Então, 42 trintaavos é equivalente a 7 quintos. Tá? Vamos colocar o sinal de menos aqui para acompanhar. Agora, vamos encontrar a fração equivalente do 8 sextos. Para que o 6 vire 30, eu tenho que multiplicar o 6 pelo 5. 6 vezes 5, 30. Faz a mesma coisa com 8. 8 vezes 5, 40. Certo? Aí negativo, né? Então eu fiquei com menos 42 trintaavos e menos 40 trintaavos. Qual deles é o menor? O menor vai ser o menos 40 trintaavos, tá? Esse número vai ficar mais à esquerda do que o 40 trintaavos. Se a gente fosse colocar numa reta, né? Zero no centro, eu teria o menos 40 trintaavos
E depois eu teria aqui o número 7/5, menos 7/5, que é o menos 42/30. Beleza? Então o menos 42 ele está mais à esquerda, portanto ele é menor que menos 40. Tá aí, gente. Então ficou como resposta aqui que o 42/30 menos 42/30 é o menor deles. Ok? Então eu posso comparar os números racionais dessas duas maneiras, ou usando a forma decimal deles, ou passando para frações equivalentes. Continuando, tá? Então a gente já revisou aí alguns conceitos, né, relacionados a números racionais. Agora vamos trabalhar situações problemas. Ó. No último trimestre, foi construído 1,2 km de estrada, que passou a ter 10,5 km. Quantos quilômetros essa estrada tinha há 3 meses? Então vamos lá. Ó. No último trimestre, foi construído 1,2 de uma estrada que passou a ter 10,5. Então vamos lá. Ó. A estrada só passou a ter 10,5 quilômetros depois que foi construído esse trecho aqui, ó, de 1,2 quilômetros. Certo? Para eu saber quanto que a estrada tinha antes, agora eu tenho que tirar, né? De 10,5 eu vou tirar 1,2. Então reparem que a gente tem que fazer uma subtração de números racionais. Do 10,5 vou tirar 1,2. Para eu fazer essa subtração, eu tenho que tomar cuidado de fazer a escrita correta, né? Colocar unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, décimos embaixo de décimos, dezena embaixo de dezena, tá? Então isso é importantíssimo. Essa organização dos números, né, cada um na sua ordem, é fundamental para eu conseguir subtrair números racionais. Bom, eu tenho 5 décimos e eu vou tirar 2 décimos. Vão sobrar 3 décimos, vírgula. Aqui eu tenho 0 unidade, preciso tirar uma. Não dá para tirar uma unidade de 0. Então eu faço uma troca, pego uma dezena daqui, né? Tira a dezena, vão ficar 10 unidades, eu vou tirar uma unidade, dá 9 unidades e 0 dezenas. Então, antes, né, há 3 meses atrás, a estrada tinha 9,3 quilômetros. Pessoal, na número 7, né, o Paulo quer se exercitar fazendo elevações na barra fixa. Para isso, vai instalar uma barra horizontal entre duas paredes que distam entre si 1,52 metros. Ele tem que fazer buracos nas duas paredes, colocar as pontas da barra nesses buracos e depois fixá-las com massa. Qual é o tamanho máximo que a barra deve ter se Paulo fizer buracos de 4 centímetros de profundidade em cada parede? Bom, eu marquei aqui o tamanho da barra, que é 1,52 metros. E se a parede vai ter 4 centímetros, então essa pontinha aqui de 4 centímetros vai ter que ficar dentro da parede. Né? Então tem mais 4 centímetros aqui. E do lado esquerdo também tem mais 4 centímetros. Então a barra tem um tamanho total de 1,52 metros, mais 4 centímetros, mais 4 centímetros. Lembrando que 4 centímetros equivalem a 0,04 metros, né? 4 centésimos do metro. Para eu resolver esse problema, basta eu somar, né, o tamanho da barra com as duas pontas que vão ficar fixadas na parede, que são de 4 centímetros. Fazendo essa soma, né, lembrando de colocar unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula. Fazendo a soma, a gente tem um total aqui de, dá 10, sobe 1, 6 décimos e uma unidade, 1,60 m. Essa é a nossa resposta, né? A barra tem que ter aí o tamanho de 1,60 m. Agora, se o garoto fixar 4 centímetros de um lado da parede, mas do outro lado fixar 6 centímetros, né, qual vai ser então o tamanho dessa barra? Bom, agora eu tenho que adicionar mais 10 centímetros para a minha barra. Né? A barra tinha 1,52 m, agora vai ter 1,62 m. Basta eu adicionar, né, os 10 centímetros, 4 de um lado mais 6 do outro. Olha só o número 8. Júlio costuma economizar o dinheiro que recebe de mesada. Tudo que ele economiza deposita em uma caderneta de poupança. Durante a última semana, Júlio conseguiu guardar 9 moedas de R$1, 11 moedas de 50 centavos, 15 moedas de 25 centavos, 23 moedas de 10 centavos e 13 moedas de 5 centavos. Quanto que o Júlio conseguiu economizar? Vamos lá, então?
Só para a gente resolver esse problema, basta a gente multiplicar, né, a quantidade de moedas pelo valor da moeda e depois somar tudo, como eu já deixei organizado aqui, né? Então ele tinha 9 moedas de R$1, então isso dá R$9. Tranquilo, né? Agora, 11 moedas de 50 centavos, eu vou multiplicar a quantidade de moedas pelo valor da moeda. Então, olha só, os 50 centavos eu posso representar como 50, não preciso colocar 0,50. E aí eu multiplico o 11 pelo 50, tá? Faz uma multiplicação de números inteiros. 11 vezes 50 é igual a 550. Agora que eu fiz a multiplicação, eu vou considerar as casas decimais. Quantas casas decimais tinha na multiplicação 11 vezes 0,50? Bom, 0,50 tinha duas casas decimais. Então aqui, ó, começando do zero, eu vou contar duas casas decimais. Uma, duas. E coloco a vírgula, né? Então deu 5,50. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Deixa eu colocar esse 9 mais para cá. R$9 é 9,00, né? Agora deu 5,50. Depois a gente tem que somar todos esses valores. Bom, o garotinho ali, o Júlio, né? Também conseguiu economizar 15 moedas de 25 centavos. Então, para eu saber o valor total desse dinheiro, eu vou multiplicar o 15 pelo 25. Mais uma vez, ó, eu não vou usar a vírgula para fazer a multiplicação. Simplesmente multiplico números inteiros. 15 vezes 25 vai dar 5 subir 2, dá 12. Colocando o zero aqui, vai dar 5 e 2. Somando, a gente tem 5, 7, 3. 375. Agora vamos pensar na vírgula. O 0,25 tinha duas casas decimais. Então, contando a partir do 5, né? Eu tenho uma, duas casas decimais, coloco a vírgula. Então, deu 3,75. Vamos lá agora saber as moedas de 10 centavos. Bom, para calcular 23 vezes 10 centavos, basta fazer 23 vezes 10, que dá 230. Né? 23 vezes 10 é 230. Agora vamos contar as casas decimais. 10 centavos, né, 0,10, tem duas casas decimais. Então, a partir do zero, né, a partir do zero aqui eu conto duas casas. Uma, duas. E coloco a vírgula. Tá? Então, vai ficar 2,30. Deixa eu só apagar. Pronto. E as moedas de 5 centavos. Para eu calcular o valor das moedas de 5 centavos, basta multiplicar o 13 pelo 5. 13 vezes 5, ou 5 vezes 13, né? O que for mais fácil. 5 vezes 13 vai dar aí 65. Agora vamos lembrar que os 5 centavos, né, corresponde a 0,05. Tem duas casas decimais, portanto, o meu resultado tem que ter duas casas decimais. Começando a partir do 5, eu tenho uma, duas, aí eu tenho que colocar a vírgula, né? Então a vírgula vai ficar aqui, antes do 6, à esquerda do 6. E aí completa com 0. Então deu 0,65. Bom, chegou a hora de eu adicionar todos esses valores. Vou somar agora todos os valores. Eu já deixei organizado aqui, ó. Repare que eu coloquei unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. Certo? E vírgula embaixo de vírgula. Então, toda a adição de números racionais na forma decimal, nós temos que tomar esse cuidado. Somando aqui, nós vamos ter, ó, 10 centésimos, deixa 0 centésimos, troca por 1 décimo. Somando os décimos, eu tenho 10, mais 6 dá 16, mais 5, 21, 22 décimos. Ponho 2, sobe 2 unidades. Somando as unidades, a gente tem 2 mais 9, 11, mais 5, 16, mais 3, 19, mais 2, 21. Então, ele juntou aí R$21,20, certo? Vamos lá para a próxima questão, então. Número 9. O resultado de uma pesquisa foi o seguinte: 2/5 das pessoas entrevistadas preferem matemática, 1/4 prefere geografia e 1/3 prefere língua portuguesa. E as demais não têm preferência por uma disciplina específica. Com base nos dados dessa pesquisa, responda. Letra A. Qual fração representa as pessoas que não têm preferência por uma disciplina específica? E depois a letra B. Deixa eu abrir um slide aqui para colocar a letra A. Bom, voltando às frações, nós temos lá, né?
que 2/5 preferem matemática, 1/4 geografia e 1/3 língua portuguesa. Então, as frações que nós temos são essas, 2/5, depois eu tenho 1/4 e 1/3. Matemática, geografia e língua portuguesa. E aí ele quer saber qual é a fração que representa as pessoas que não têm preferência por uma disciplina específica. Tá? Como é que eu vou saber isso? É o seguinte, se eu somar as pessoas que têm preferência por uma disciplina específica, o que faltar para dar um inteiro são as que preferem, as que não têm preferência por uma disciplina específica. Então eu tenho que somar essas frações e ver quanto falta para dar um inteiro. Como é que eu somo frações mesmo? Para eu somar frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. E eles não são iguais, são? Não são, né? Então eu vou fazer o quê? Calcular o MMC desses denominadores para encontrar um múltiplo comum. Lembrando que não há necessidade de ser um MMC, tá? Eu preciso de um múltiplo comum. É que o MMC me dá o menor múltiplo comum. Então vamos lá. Quando eu tiver número par, eu vou sempre dividir por 2, tá? Então, ó, 5 não é divisível por 2, copia na linha de baixo. Já esse 4 aqui, ele divide por 2, vai dar 2, né? Então, põe o 2 embaixo do 4. E o 3, ele não é divisível por 2, copia o 3. Eu ainda tenho um número par, então vou usar de novo o 2. Vamos lá. 5 não é divisível por 2, copia. 2 dividido por 2 vai dar 1. Coloco 1 embaixo do 2. E 3 dividido por 2 não é divisível, copia. Bom, agora sobrou o 3 e o 5. São dois números primos, então eu vou usar o 3 e depois eu vou usar o 5, lógico, né? Então, vamos lá, o 5 não é divisível por 3, copia. 1 copia. Quando eu dividir o 3 pelo 3, vai dar 1. E agora que sobrou o 5, eu vou usar o 5. Deixa eu trocar de cor. Então, vamos lá. 5 dividido por 5 vai dar 1. E esse monte de 1 aqui eu só copio. O MMC é o resultado desse produto aqui, ó. Se eu multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar essas frações por frações que tenham o denominador 60. Tá? Eu vou trocar o 5 pelo 60, o 4 pelo 60 e o 3 pelo 60. Vamos lá agora. Para que o 5 virasse 60, eu tive que multiplicar o 5 pelo 12. 5 vezes 12 dá 60. Faço a mesma coisa com o numerador. 2 vezes 12, 24. Para que o 4 passe a ser 60, eu tenho que multiplicar o 4 pelo 15. 4 vezes 15 dá 60. Faço a mesma coisa com 1. 1 vezes 15 é 15. E para que o 3 virasse 60, eu tenho que multiplicar o 3 pelo 20. Faz a mesma coisa com 1. 1 vezes 20 dá 20. Agora vamos somar, ó, somando os numeradores. 24 mais 15 dá 39, mais 20 dá 59. 59 60avos. Então aqui eu tenho uma fração dos alunos que têm uma preferência por uma disciplina específica. Quanto falta para dar um inteiro, gente? O que é um inteiro? Um inteiro seria 60 60avos. Quanto está faltando para dar um inteiro? Bom, a resposta aqui é simples, né? E óbvia. Está faltando 1 60avos. Então, a resposta da letra A é essa, né? 1 60avos. Dá para a gente esquematizar isso aqui e deixar ainda mais legal. Quer ver só? Só reparem que as pessoas que gostam de matemática, então, representam 24 60avos. As que gostam de geografia, 15 60avos. E as que gostam de língua portuguesa, é 20 60avos. Se eu representar dessa maneira aqui, ó, eu coloquei 60 quadradinhos. Então, para matemática, são 24 60avos. Ou seja, são 24 desses quadradinhos aqui. Então, matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. De língua portuguesa, aliás, de geografia, são 15. Então, vou pintar 15 agora. Geografia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De língua portuguesa são 20. Vou colocar 20 aqui de português.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí a gente percebe claramente que sobrou 1. O que é esse 1 que sobrou? 1 de 60. Esse 1 que sobrou aqui é que não tem preferência por uma disciplina específica, né? Que é a resposta do nosso problema. 1/60. Fechou? Letra B, ó. Se foram entrevistadas 420 pessoas, quantas preferem geografia e quantas não têm preferência por uma disciplina específica? Então, voltando lá, né? As que preferem geografia é 1/4 das pessoas. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula aqui 1/4 de 420? Para eu calcular 1/4 de 420, nós vimos também que tem uma regrinha, né? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, vou pegar o 420 e vou dividir por 4. Isso aqui vai dar 1, não vai sobrar nada. Abaixou o 2, tem que dividir, hein, gente? Não esqueçam disso. Quanto que é 2 dividido por 4? É 0, né? Não dá. Quantas vezes o 4 cabe no 2? 0 vezes. Aí depois abaixo o 0 para formar o 20. E aí o 4 cabe 5 vezes no 20. Beleza. Deu 105. Vou pegar esse 105 e multiplicar por 1. 105 vezes 1, 105. Então, quantas pessoas, né? Se 420 pessoas responderam a entrevista, quantas preferem geografia? 105 pessoas. Fechou? E quantas não têm preferência por uma disciplina específica? Bom, os que não têm preferência por uma disciplina específica corresponde a 1/60 de 420. Bom, para eu calcular 1/60 de 420, o que eu devo fazer? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Então, 420 eu divido pelo 60. Isso aqui vai dar 7, né? Não vai sobrar nada. E aí faz 7 vezes 1. 7 vezes 1, que é 7. Beleza? Então, tem 7 pessoas que não têm preferência por uma disciplina específica e 105 que têm preferência por geografia. Vamos lá para número 10. Só, o número 10 eu tenho que descobrir o número racional que está escondido. Tá? Então, vamos pensar primeiro com números inteiros. Ó. Por exemplo, eu tenho 5 negativo, aí eu tenho que somar com quanto para dar 0? Bom, essa soma aqui tem que ser com o oposto do 5, né? Quem é o oposto do 5 negativo? É o 5 positivo. Então, se eu pegar 5 negativo mais 5, vai dar 0. Se eu tiver, por exemplo, 10 negativo e somar com o oposto do 10 negativo, que é o 10 positivo, essa soma vai dar 0. Então, menos 0,8, mais quanto que vai dar 0? Tem que ser o oposto do 0,8, que é o 0,8 positivo. Tá? Eu posso colocar o sinal de mais aqui se quiser, mas não tem necessidade. Tá? Então, 0,8 mais 0,8 negativo dá 0. Beleza? Olha aqui, ó. Que número que adicionado a 2/3 negativos dá 1 negativo. Então, vamos pensar assim, ó. Se fossem frações positivas e desse um inteiro. Eu tenho duas partes de 3, que é 1/3, mais 1/3, 2/3. Quanto está faltando para eu ficar com um inteiro, para ficar com a imagem inteira? Está faltando aqui 1/3, não é? Como se tratam aqui de números negativos, a soma de números negativos a gente faz como? A gente soma e mantém o sinal, né? Então, se eu somar 1/3 negativo com 2/3 negativos, eu vou ter 3/3 negativos, certo? E 3/3 negativos é a mesma coisa que 1 inteiro negativo, beleza? Vamos lá na letra C. Olha só, aqui dá para a gente pensar na propriedade comutativa, né? Do lado esquerdo da igualdade eu tenho 10/7 mais 1/4 negativo. Do lado direito da igualdade eu tenho já o 10/7. Para que isso aqui realmente fique igual, está faltando eu colocar aqui 1/4 negativo. Então, aí eu tenho uma igualdade, né? Dos dois lados eu tenho as mesmas frações sendo adicionadas. Agora a letra D, ó. Menos 1/5 mais alguma coisa dá menos 1/5. Bom, se eu pensar em números inteiros, ó. Por exemplo, 4
mais quanto que dá 4? Só pode ser 0, né? 10 mais quanto que dá 10? Só pode ser o 0. Com números racionais não seria diferente. Menos 1/5 mais 0 é igual a menos 1/5. Vamos lá para número 11. Essas pirâmides aqui, eu sei que vocês adoram elas. Então, ó, complete a figura a seguir com números, sabendo que o número correspondente a cada retângulo resulta na adição dos números dos dois retângulos que o sustentam. Por exemplo, o número que eu vou colocar no topo da pirâmide é o resultado desse número mais esse. Tá? Então, está dizendo aí que é uma adição. Ok? Então, vamos somando aos poucos. Esse 2,5 negativo é resultado desse número aqui, que eu não conheço, mais o menos 0,1. Certo? Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho uma adição que deu 2,5, agora eu faço uma subtração, né? Menos 2,5 menos 0,1. Quanto dá isso? Vamos fazer essa subtração para verificar? Então, eu tenho aqui ó, o oposto do oposto, né? Não vamos esquecer disso. O sinal de menos antes de um sinal de menos significa o oposto de um oposto. Então, vai ficar menos 2,5 mais 0,1. E aí, essa adição algébrica aqui, né? Menos 2,5 mais 0,1 dá menos 2,4. Beleza? Então, aqui a gente tem o número menos 2,4. Tá? Vamos verificar, ó, menos 2,4 mais menos 0,1 dá menos 2,5, perfeitamente. Agora vamos encontrar esse número aqui, ó. Eu sei que esse valor desconhecido mais o 3 meios negativo tem que dar 0,2. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro eu vou passar o 3 meios para a forma decimal. Vou pegar o 3, dividir pelo 2. Vai dar 1, sobrar 1, transforma em 10, dá 1,5, né? Então, 3 meios equivale a 1,5. Então, vamos pensar assim, ó. E ele é negativo. Então, algum número vai ser somado com menos 1,5 para dar 0,2. Então, eu faço a subtração, na operação inversa. Faço 0,2 menos 1,5. E aí, eu vou encontrar o número que foi somado. Beleza? Já volto a explicar melhor isso, que talvez tenha ficado confuso para alguns. Então, esse menos antes do menos, ele é o oposto. Então, vai ficar 0,20 mais 1,5. 0,20 mais 1,5 é o mesmo que 0,20 mais 1,50. Isso dá 1,70, né? Então, aqui nós descobrimos que o número que está aqui é 1,70. Estou colocando aqui. 1,70. Bom, eu falei que eu ia explicar, né? Deixa eu explicar aqui, ó. O que eu estou fazendo, né? A gente tinha o seguinte, ó, um número que ia ser somado com menos 1,5 e que o resultado ia dar 0,2. Então, nós usamos operação inversa, né? Fizemos 0,20 mais 1,5 negativo para dar o resultado que estava aqui no início. Beleza? Agora vamos continuar a nossa pirâmide. Eu sei que esse número aqui, deixa eu trocar de cor, esse número aqui é o resultado da soma desse número com esse. Dá para fazer de cabeça, não dá? Eu tenho 1,70. Se eu somar com 0,1, vai dar aqui 1,60. Deixa eu melhor escrever, né? Vou deixar apagando algumas coisas aqui. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, menos 0,1, que eu vou somar com 1,70. Beleza? Então, quando eu tenho aqui, ó, sinais diferentes na adição de números inteiros, eu não vou somar esses números, eu vou subtrair. Então, de 1,70, eu tenho que tirar 0,1, que é o mesmo que 0,10. Vai ficar 1,60, né? E aí mantém o sinal do maior, que é o 1,70. Portanto, aqui deu 1,60. E assim a gente continua somando ou subtraindo esses números, né? Depende do sinal, para ir encontrando os números que estão lá em cima. Então, faltam aí 3 cálculos para a gente finalizar essa pirâmide. Para eu encontrar esse número, eu vou pegar o 2,5 negativo e somar com 1,60. Então, vamos lá. Ó. Menos 2,5 mais 1,60.
eu sei que eu não devo somar quando se tratam de sinais opostos, né? Eu devo subtrair. Então vai ficar 2,50 menos 1,60. Vai dar 0, faz uma troca aqui, com 0,90. Então lá em cima é o 0,90. Vou colocar aqui. Negativo, né? Porque eu tenho que manter o sinal do número maior ainda. Então é menos 0,90. Agora, esse número aqui, ele é o resultado de 1,60 mais 0,2. Bom, 1,60 mais 0,20, né, que é o mesmo que 0,2, dá 1,80. Isso foi fácil. Então, aqui ficou 1,80. E agora, para finalizar, né, chegar no topo da pirâmide, eu devo somar o menos 0,90 com 1,80. Então, menos 0,90, vou somar com 1,80. Ok? Bom, na verdade, eu não vou acabar somando porque os sinais são opostos. Então, a gente subtrai, né? Fica 1,80 menos 0,90. E o resultado dessa diferença é 0,90. Positivo, tá? Então, o topo da pirâmide está com o número 0,90. Ok? Só então aqui na 12, ó, a rádio de uma escola realizou uma pesquisa para identificar os gêneros musicais preferidos pelos alunos. Joana e Caio estão analisando os dados obtidos. Então, um quarto prefere rock, um meio prefere pagode e um quinto MPB. Com base nos dados apresentados por Caio, responda. De acordo com a pesquisa, que fração representa o número de alunos que não preferem rock e nem pagode? Então, olha só, para a gente responder esse tipo de questão, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas frações, usando frações equivalentes, para ver quantos alunos que não gostam de nenhum desses gêneros musicais. Podem ter alunos que não gostam de nenhum, né? Então, um quarto, que é quem gosta de rock, mais um meio, que é quem gosta de pagode, mais um quinto, que é do MPB, eu vou somar usando aqui uma fração equivalente com o mesmo denominador. Então, vou usar o MMC, desculpa, né? Para encontrar as frações equivalentes. Bom, aqui eu tenho o número par, eu posso dividir por 2. De novo, tenho o número par, divide por 2. E agora só divide por 5, né? Então, o nosso MMC deu 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ok? Então, eu vou substituir as frações agora por frações equivalentes que tenham o denominador 20. Vamos lá ver o que vai resultar. Para que esse 4 passe a ser 20, eu tenho que fazer 4 vezes 5, que dá 20. E aí eu faço 1 vezes 5, 5, né? Então, lembrando que aqui é do rock. Para que esse 2 passe a ser 20, eu tenho que fazer 2 vezes 10, que vai dar 20. 1 vezes 10 vai dar 10. Aqui é o pagode. E eu tenho que 5 vezes 4 dá 20, faz 1 vezes 4, que dá 4. Aqui é o MPB. Ok? Então eu tenho que 5 vinteavos gostam de rock. Tipo assim, se fossem 20 pessoas, tem 5 que gostam de rock, 10 gostam de pagode, 4 gostam de MPB. Consequência, a gente tem aqui, ó, que essa soma ela é igual a 19 vinteavos, né? 19 vinteavos. Então a gente tem que uma parte de 20 não gosta de nenhum dos gêneros musicais. Uma parte de 20, né? Vamos responder aqui, ó, quantos não gostam nem de rock e nem de pagode? Quem não gosta nem de rock e nem de pagode corresponde a esses 4 vinteavos, certo? Que gosta de MPB, e mais 1 vinteavos, 4 vinteavos, mais 1 vinteavos, que são os que não gostam de nenhum desses gêneros musicais, dando um total de 5 vinteavos, né? 5 vinteavos, que é equivalente a um quarto. Bom, vamos ver isso aqui no esquema abaixo. Ó. De rock, então, a gente viu que tem 5 vinteavos, então vou colocar aqui rock, 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 rock. 5 partes de 20. De pagode, quem gosta de pagode são 10 pessoas. Então vamos colocar aqui, ó, 10 vinteavos, são 10 partes de 20. Beleza? E ainda tem 4 partes de 20, né? Que são os que gostam de MPB. Vou colocar um M só, tá? E aí sobrou esse 1 aqui, que é o que não gosta de nada, né? Não gosta de nenhum
dos estilos musicais. Então, voltando na pergunta da letra A, quantos que não gostam nem de pagode nem de rock? Bom, quem gosta de pagode ou rock ficou localizado aqui, né? Aqui está quem gosta de pagode ou rock. E essa filinha inteira tá as pessoas que não gostam nem de pagode nem de rock. Dá um total aí de 5/20. Que na forma simplificada, né? Dá para simplificar por 5 aqui, dá 1/4. Tudo bem que ele não pedia a forma irredutível, mas está aí, 1/4. E a letra B, gente. Se na escola há 1.200 alunos e metade deles foram entrevistados, quantos responderam que preferem MPB? Bom, metade de 1.200 corresponde a 600. Então, 600 alunos foram entrevistados. Desses 600 alunos, 1/5 disseram que preferem MPB. Então, como é que eu calculo 1/5 de 600? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não é assim? Então, 600 eu vou dividir por 5, vai dar 1, sobra 1, abaixo o 0 dá 2 e não sobra nada, abaixo o 0 e divide, né? 0 dividido por 5 dá 0. 120 vezes 1 vai dar 120. Certo? Então tem que 120 alunos responderam que gostam de MPB, se nessa escola tiverem 1.200 alunos, dos quais 600 foram entrevistados. Olha só, número 13. 13, estamos acabando, gente. Para fazer um churrasco, Antônia comprou 4,5 kg de carne bovina, 1,5 kg de linguiça, sabendo que o preço da carne bovina era R$ 20,75 e o da linguiça de R$ 8,25, quanto que Antônia gastou para comprar esses ingredientes do churrasco. Então, olha só, de carne bovina ela comprou 4,5 kg e cada quilo custava R$ 20,75. Então, basta eu fazer uma multiplicação, né? Pego a quantidade que ela comprou, multiplica pelo preço de 1 kg. De linguiça, ela comprou 1,5 kg, né? E o preço de 1 kg de linguiça era de R$ 8,25. A hora que eu encontrar os valores dessas multiplicações, basta eu somar para ter o total de gastos que a Antônia teve. Então vamos lá, como é que a gente multiplica o 4,5 por 20,75? Eu simplesmente ignoro a vírgula, então fica 2.075 vezes 45. É assim que a gente faz multiplicação de números racionais na forma decimal. Então 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, 5 vezes 0 dá 0, mais 3 é 3 e 10. Coloco o 0 aqui para multiplicar o 4, né? 4 vezes 5 dá 20, põe o 0, sobe 2. 4 vezes 7, 28, mais 2 é 30, põe o 0, sobe 3. 3 de novo e 8. Somando, a gente tem aqui o total que ela gastou com a carne bovina. Lembrando que, numa multiplicação de números racionais na forma decimal, nós ignoramos a vírgula para fazer o cálculo, mas depois compensamos no resultado. Essa multiplicação ela tem 3 casas decimais, né? O 5 é uma casa decimal, os 75 são mais 2 casas decimais. Então tem 3 casas decimais. Contando a partir do 5, tem 1, 2, 3, coloca a vírgula. Então ficou R$ 93,375. Eu sei que se tratando de dinheiro, não faz sentido, né? Esse 375, tá? Ficaria 37 centavos ou 38, aí depende. Vamos deixar ele assim por enquanto. Agora eu tenho que multiplicar 1,5 por 8,25. Então, para eu fazer essa multiplicação, procedo de maneira semelhante, né? Ignoro a vírgula por um momento, depois compenso no resultado. Então, vai ficar 825 vezes 15. 5 vezes 5 dá 25, põe o 5, sobe 2. 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12, sobe 1, 41. Agora eu coloco o 0 para multiplicar 1, né? Vai dar 5, 2 e 8. Somando tudo, dá 12.375. Vamos lembrar agora de colocar a vírgula, né? Esse 5 do 1,5 é uma casa decimal, o 25 do 8,25 são mais 2 casas decimais, portanto, 3 casas decimais. Vou contar 3 casas, ó, 1, 2,
3 e colocar a vírgula. Então vai ficar 12,375. Agora, somando esses valores, nós vamos encontrar o total que ela gastou. Na hora de somar, tem que tomar o cuidado de colocar unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo, milésimo, vírgula embaixo de vírgula, dezena embaixo de dezena, né? Tudo organizado para eu não me perder. Então vamos lá, 5 milésimos mais 5 milésimos vão dar 10 milésimos. Deixa zero aqui e acrescenta um centésimo. Somando os centésimos, eu tenho 15 centésimos. Deixa 5, sobe um décimo. Somando os décimos dá 7. Vírgula, né? Somando as unidades 5 e as dezenas 10. Então deu R$ 105,75. Esse foi o total gasto pela Antônia. Só o número 14. Em geral, o diâmetro de pratos de baterias musicais é expresso em polegadas. O sinal aqui de duas aspas, né, é o símbolo da polegada. E olha essa informação que é importante que a gente vai usar. Que uma polegada tem 2,54 centímetros. Então, 2 polegadas vai ter 2 vezes o valor de 2,54 centímetros e assim por diante, né? Complete o quadro com as medidas que estão faltando. Então, aqui a gente tem alguns modelos de pratos, né? Splash, Hats, Crash, Riding. E aqui a polegada desses pratos, ok? Então, o primeiro prato aí, o Splash, ele tem 8 polegadas de diâmetro, ok? E em centímetros? Como é que eu faço para calcular 8 polegadas em centímetros? Então, eu deixei aqui esquematizado já, tá? Basta eu multiplicar o 8 polegadas por 2,54 centímetros. Bom, multiplicar por 2,54 é o mesmo que multiplicar por 254. Como a gente já fez bastante dessas multiplicações, eu vou ir um processo mais rápido. Vou pegar aqui a calculadora, tá? 254 vezes 8 deu 2032. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, todos esses resultados vão estar com duas casas decimais, né? Porque o 2,54 sempre vai ter aqui duas casas decimais. Então lá no meu resultado final eu tenho que contar duas casas para colocar a vírgula. Então 1, 2, põe a vírgula. Então ficou 20,32 centímetros. Beleza? Bom, e o Crash, né? Tem de 16 a 18 polegadas. Então pode ser 16, 17, 18, 16,5, né? Vamos lá. 16 polegadas, para eu passar em centímetros, basta fazer 16 vezes 2,54, que é o mesmo que 16 vezes 254. Eu posso ignorar a vírgula, né? Deu 4.064. Agora eu conto a vírgula, né? Compenso colocando a vírgula. São duas casas decimais, conta duas casas, põe a vírgula. Deu 40,64. A, né, que tem a outra medida. 18 polegadas é 18 vezes 2,54, que é a mesma coisa que 18 vezes 254, que é igual a 4.572. Como eu tenho que ter duas casas decimais, conta duas casas, põe a vírgula. Então deu 45,72. Confere aí, gente. E na última, né, o último prato aí, tem 21 polegadas de diâmetro. Para eu calcular em centímetros, eu faço 21 vezes 2,54, que é a mesma coisa que 21 vezes 254, que dá 5.334. Como tem duas casas decimais, na conta a gente compensa no resultado, contando duas casas e colocando a vírgula, dá 53,34. Certo? Tranquilo esse exercício, né? Só tinham aí algumas multiplicações para serem feitas. Na número 15, para fazer coxinhas, Marlene comprou 5,8 kg de peito de frango e pagou R$ 42,92. Qual é o preço de 1 kg de frango? Olha só, para eu saber o total que eu gastei, a conta que eu devo fazer é o valor que eu comprei vezes o preço de 1 kg de frango, que vai dar 42,92, certo? Agora, para eu descobrir qual é o número, qual é o preço, né, de 1 kg de frango, eu uso a operação inversa. Eu pego 42,92
e divido, né, 42,92 por 5,8, certo? Agora, como é que eu faço essa divisão de números racionais na forma decimal? Bom, a gente vai transformar esses números na forma inteira, então vamos pegar aquele número que tem mais casas decimais, que é esse aqui. Como ele tem duas casas decimais, eu vou multiplicar por 100. E aí eu vou ficar sem nenhuma casa decimal, né? Porque vai ficar 4.292, certo? Multiplicar por 100 faz com que a vírgula ande duas casas para a direita. Faço a mesma coisa com 5,8, multiplico por 100, né? É uma propriedade da divisão essa. Tá? Se eu multiplicar os números da divisão, o dividendo e o divisor, por um mesmo fator, o resultado da divisão não se altera, né? Então, multipliquei um número por 100, vou multiplicar o outro também. Vai dar 580. Então, essa divisão aqui de números inteiros tem o mesmo resultado dessa divisão de números racionais, tá? Mas é muito mais fácil trabalhar com uma divisão de números inteiros. Então, vamos lá. 4.292 dividido por 580. Quantas vezes o 580 cabe no 4.292? Bom, sei lá, vou chutar aqui 8. 580 vezes 8 dá 0. 64 sobe 6, 46. Passou, né? 7, será? 580 vezes 7 dá 0. 56 sobe 5, 35, 42. Então dá 7, né? Deixa eu conferir se eu não errei nada. 56 sobe 5, 35, 42. Dá 7, vai sobrar ainda, né? Vai sobrar aqui 32. Como esse 32 não é divisível, né? Não tem nada para baixar e o 580 não cabe no 32, eu posso transformar ele em 320, desde que eu coloque a vírgula. Só que o 580 ainda não cabe no 320, né? Quantas vezes o 580 cabe no 320? 0 vezes. Então aí eu coloco mais um zero aqui, ok? E agora, quanto dá 580 vezes... Quantas vezes o 580 cabe no 3.200? Eu vou chutar aqui que caibam... Quantas vezes vai dar? 6. 6 vezes 580 vai dar aqui 0. 48 sobe 4. 3.480. Não. Então vai caber menos. Vai caber 5 vezes. Tá? 5 vezes o 580 dá 2.900. E ainda vai ter um resto aqui. Beleza? Bom, por se tratar de dinheiro, já deu para a gente ter uma ideia de quanto vai dar, né? Dá aproximadamente quanto? Dá aproximadamente R$ 7,05. Opa, cometi uma gafe das grandes. Vamos lá, ó. Vamos corrigir aqui que eu cometi um erro, gente. Onde está meu erro aqui? 4 vezes o 580. Por isso que eu não gosto de espaço pequeno. Deixa eu apagar aqui alguma coisa. Apagar isso aqui. 4 vezes o 580 é igual a 0, 32 sobre 3, 2.320. Que é onde está meu erro aqui. Está no 7 vezes 580, então. 0, 56 sobre 5, 35. Uau, que erro feio. Dá 4.060 aqui, ó. Vocês nem me avisam que está errado, né, gente? Poxa. Agora sim, ó. Desculpa. Vamos corrigir tudo aqui, ó. Corrigir aqui. Aqui. Tá. Então, ó, voltando. Então, 580 cabe 7 vezes no 4.292 e sobra 232. Beleza? Aí, como não tem nada para baixar, posso transformar em 2.320 e colocar a vírgula. E aí vai dar 4 vezes certinho, né? 4. E não sobra nada. Então, agora está corrigido. Deu R$ 7,40. Esse é o preço de 1 kg de frango. Ok? Vamos lá para o número 16. Observe a balança em equilíbrio e responda à questão. Se cada caixa pesa 0,81 kg,
quanto pesa cada lata? Então, olha só. As 5 latas que tem aqui têm o mesmo peso das 3 caixas. Bom, as 3 caixas juntas dão 2,43, não é isso? 0,81 mais 0,81 mais 0,81 dá um total de 2,43. Não deixa eu errar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bom, isso significa que essas 5 latas aqui também tem um total de 2,43. Então, o que a gente tem que fazer agora? Pegar esse valor total do peso e dividir pelas 5 latas que tem aqui. Então, vai ficar 2,43 dividido por 5. Deixa eu acrescentar um slide. Então, 2,43 dividido por 5. Eu vou transformar esse 2,43 em um número inteiro. Para isso, basta multiplicar por uma potência de 10, que no caso é o 100, porque tem 2 casas decimais. Então vai ficar 243. Lembrando de fazer a mesma coisa com 5, vai dar 500. Então agora eu tenho que dividir 243 por 500. Tá? O resultado dessa divisão, do 243 pelo 500, é igual ao resultado da divisão do 2,43 pelo 5, tá? Então vamos lá, 243 dividido por 500. Quantas vezes o 500 cabe no 243? Nenhuma, tá? Então vou colocar o zero. Vou transformar aqui o 243 em 2.430 se eu colocar a vírgula. Quantas vezes o 500 cabe ali dentro? Cabe 4, né? 4 vezes 500 dá 2.000. Sobra 430. Esses 430 que estão sobrando são 430 décimos. Eu posso transformar eles em centésimos, fica 4.300. Quantas vezes o 500 cabe no 4.300? Bom, cabe 8, né? Porque 8 vezes 500 é 4.000. E sobra ainda 300 centésimos. Esses 300 centésimos eu posso transformar em 3.000 milésimos. E quantas vezes o 500 cabe no 3.000? 6, né? 6 vezes 500 é 3.000 e não sobra nada. Então deu 0,486 quilogramas. Deixa eu só verificar se era quilogramas. Quilogramas. Tá, esse é o peso de cada lata, ok? Número 17. Cada coco tem em média 0,4 litros de água. Cada caixinha de água de coco tem 0,125 litros. Quantos cocos seriam necessários para produzir uma encomenda de 50 caixinhas? Bom, a encomenda de 50 caixinhas vai ser o resultado de 0,125 vezes 500, vezes 50, desculpa. Beleza? Vamos fazer essa conta? Então, vou fazer rapidinho aqui na calculadora. Isso dá um total de 6,25 litros. Então, eu preciso de 6,25 litros de coco para eu conseguir 50 caixinhas de água de coco, certo? Agora, cada coco me dá 0,4 litros. Então, para eu saber o total de cocos que eu vou precisar, eu tenho que dividir o total de água de coco que eu preciso pela quantidade que tem de água em um único coco. Então, eu vou dividir o 6,25 pelo 0,4. E aí, mais uma vez, a gente vai fazer um raciocínio de transformar essa divisão de números racionais numa divisão de números inteiros. Como 6,25 tem 2 casas decimais, eu vou multiplicar aqui por 100 e o 0,4 também, né? Tem que multiplicar os dois números. Vai ficar, portanto, 625 dividido por 40. Então, essa divisão do 625 pelo 40 dá o mesmo resultado de 6,25 dividido por 0,4. Então, vamos lá, 625 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe no 62? Bom, cabe uma única vez e vai sobrar aqui 22. Abaixando 5. Quantas vezes o 40 cabe no 225? Cabe 5 vezes e ainda vai sobrar 25. Quantas vezes o 40 cabe no 25? Não cabe, né? Não tem mais o que eu abaixar, então eu transformo em 250 e coloco a vírgula. Quantas vezes o 40 cabe no 250? Bom, cabe 6. 6 vezes 40 dá 240. E ainda sobra 10. Bom, enfim. Já deu para a gente perceber que a gente vai precisar de um pouco mais do que 15 cocos. Então, a resposta aqui é
16 cocos. Esse é o total de cocos que nós vamos usar. Tá? Com 15 cocos eu não consigo. Com 16 eu consigo. Ainda vai sobrar um pouquinho de água de coco aí pra gente. Beleza? Alguma dúvida dessa aí, gente? Só essa questão número 18 ela é bem interessante. Então, tentem acompanhar o raciocínio aqui. Cuidado para não se perder, tá? A gente vai fazer várias divisões e como eu não trabalhei divisão de frações ainda e multiplicação, vou usar esse método. Então, ó, Carlos gasta 0,4 litros de tinta para pintar 3/4 de determinada parede. Quantas paredes, como essa, ele pintaria com uma lata de tinta de 1 litro? Então, vamos lá. Ó. Imagina que eu vou pintar a parede aqui de azul e eu gastei 0,4 litros de tinta, né? 0,4 litros é o mesmo que 4 décimos. Então, gastei 4 décimos da tinta para pintar 3 pedaços da parede, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o total de tinta que eu gastei e vou dividir pelo número de partes que eu pintei. Eu pintei só 3 partes, não pintei as 4, né? Então, como é que eu divido 4 décimos por 3? Como é que faz divisão de fração? Lembra que embaixo do 3 tem o 1, né? Então, é 4 décimos dividido por 3 sobre 1, 3 inteiros. Eu copio a primeira fração, troco o sinal de divisão por vezes e inverto a segunda, né? Tá vendo que eu inverti a posição do 3 com 1? Tá? Então, eu inverto a segunda. E vou multiplicar. E agora, como é que multiplica frações? Eu faço 4 vezes 1, que dá 4, 10 vezes 3, que dá 30. Então, olha só, eu usei 4/30 da minha tinta para pintar cada uma dessas partes. Beleza? Deu para entender até aí? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo número total de partes que tem nessa parede. Essa parede não tem 4 partes? Então, agora eu vou multiplicar por 4, né? 4/30, que é o que eu gasto por cada uma das partes, vezes 4. Então, esse vezes 4 é como se fosse uma fração, né? 4 inteiros. Aí eu faço 4 vezes 4, que é 16, e 3 vezes 1, 30 vezes 1, que é 30. Então, para pintar uma parede inteira, eu vou usar 16/30, certo? Da minha tinta. 16/30 dos litros da lata de tinta. É de 1 litro, né? Não é da lata, é de 1 litro. Bom, agora eu quero saber assim, com 1 litro, quantas paredes eu consigo pintar? O que eu tenho que fazer? Uma nova divisão. Vou pegar 1 litro de tinta e vou dividir pela quantidade de tinta que eu usei, né? Pela fração de litro de tinta que eu usei em uma parede. Então, vou pegar 1 e dividir por 16/30. Bom, 1 dividido por 16/30, eu copio 1 sobre 1, né? 1 inteiro. Troco o sinal de divisão por vezes e inverto essa segunda fração. Vou inverter ela. Ao invés de 16/30, eu coloco 30/16. E vou multiplicar. Isso vai dar 30/16. Então, quantas paredes eu vou conseguir pintar? Vou pintar a quantidade de 30/16 paredes. Ah, mas quanto que é isso, professor? Quanto é 30/16? Bom, 30/16, se eu quiser achar a quantidade que dá, vai dar menos que 2 paredes, né? Se fosse 32/16, iam dar 2 paredes exatas. Como é que eu acho a quantidade de 30/16? Eu pego o 30, né? Vamos retomar, né? Começamos com esse tipo de exercício lá no início da aula. E divido por 16, tá? Bom, aqui vai dar, vou fazer a conta mais rápida aqui para não perder muito tempo. 30 dividido por 16 vai dar 1,875. Então, essa é a quantidade de parede que eu vou conseguir pintar com 1 litro de tinta. Mas o que eu queria mesmo abordar nesse exercício era a retomada da divisão de frações. Deu para retomar aí como é que faz? Copia a primeira, troca a divisão pelo vezes e multiplica pelo inverso da segunda. Só aí, para a gente finalizar, né, nosso estudo aí de frações, faltava a gente trabalhar com potenciação e radiciação. Vamos lá, ó. Calcule 3/5 ao cubo. O que é 3/5 ao cubo, professor? É 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5. Bom, é só multiplicar agora o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125. Bem tranquilo essa, né?
E 7 elevado a menos 3? Bom, essa aqui, ó, vamos pensar um pouquinho melhor. 7 elevado a menos 3, quando eu olho para a minha fração e vejo que o expoente é negativo, eu tenho que lembrar de inverter essa fração. Bom, mas quem é o inverso do 7? Vamos lembrar? Ó? O 7 é o mesmo que 7 sobre 1. Então ficou 7 sobre 1 elevado a menos 3. Tá? 7 inteiros é 7 sobre 1. Agora que eu tenho a minha base na forma de fração, fica fácil de inverter. Invertendo o 7 e 1 de posição, fica 1 sobre 7. E aí, quando eu inverter a fração, o expoente ele passa a ser positivo. Né? Repare que trocou o sinal do expoente. Ele era menos 3. A partir do momento que eu inverti a base da potência, o expoente passa a ser positivo. Bom, ficou 1 sétimo elevado a 3. Isso é 1 sétimo vezes 1 sétimo vezes 1 sétimo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá 343. Certo? Deixa eu só conferir aqui. 7 vezes 49, isso, 343. Só a letra C, ó, menos 1 sétimo elevado a 3. Bom, isso aqui, ó, a base agora é negativa. Repare que eu não tenho que inverter, é só copiar, né? Menos 1 sétimo vezes menos 1 sétimo vezes menos 1 sétimo. Como a gente já fez isso, vai dar 1 em cima, 343 embaixo. Mas com detalhe, agora tem jogo de sinal, né? Ó. Negativo com negativo dá positivo, positivo com negativo vai dar negativo no meu resultado, vai dar menos 1, 343 avos. Vamos lá para a letra D. Menos 7 terços elevado a 1. Bom, todo número elevado a 1 dá ele mesmo, dá menos 13 sétimos. Acho que eu falei errado, né? Menos 13 sétimos elevado a 1 vai dar menos 13 sétimos. Letra E. 3 meios elevado a menos 4. Olha só, bateu o olho na potência, viu que o expoente é negativo? Lembra que tem que inverter a base. Então a base que era 3 meios vai ficar 2 terços. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Então ficou 2 terços elevado à quarta potência. Isso é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Bom, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Então deu 16,81 avos. Na letra F, 0,5 elevado a menos 3. Olha só, eu posso trabalhar isso aqui usando a forma decimal, mas eu prefiro na forma de fração, acho mais fácil. 0,5 é o mesmo que meio, né? Ficou meio elevado a menos 3. Ou ainda, podia ter usado 5 décimos. 5 décimos elevado a menos 3. De qualquer maneira, dá a mesma coisa, tá? O resultado. Bom, meio elevado a menos 3, eu tenho que lembrar o seguinte. Eu vi que o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, a base vai ficar 2 sobre 1 e o expoente aí passa a ser positivo. Então, ficou 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2 inteiros. Ficou 2 inteiros elevado a 3. Bom, isso é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8, né? Então, o resultado dessa potência é 8. Se eu tivesse trabalhado no formato de baixo aqui, ó, ao invés de 1 meio, 5 décimos, ia ficar a mesma coisa, né? Eu ia inverter a base, ia ficar 10 quintos elevado a 3 positivo. 10 quintos vale 2, né? 2 elevado a 3 ia dar 8. Bom, a letra G. Todo número elevado a 0 dá 1. Não esqueçam, tá? Todo número elevado a 0 dá 1. E o menos 0,6 ao quadrado, eu posso fazer a multiplicação do menos 0,6 vezes menos 0,6, que vai dar 0,36 positivo. Vamos lá então, pessoal. Atividades da unidade 3. Né? Nesse conjunto aqui de 21 exercícios, nós estaremos fazendo então uma revisão de todo o conteúdo da unidade 3, né? Especificamente dos números racionais. Então vamos lá. Ó. Nós vimos que números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, né? Na forma A sobre B, sendo que B tem que ser diferente de zero, beleza? Então vamos lá. Ó. O primeiro número, o 98, o menos 98, ele é um número racional? Ele é sim, tá? Por quê? Porque o menos 98, ele pode ser escrito em forma de fração, como menos
98 sobre 1, tá? É uma fração que representa o menos 98. Ou ainda, o menos 196 sobre 2, menos 196 meios, corresponde ao número menos 98. Se eu quiser ainda um pouco mais, ó, poderia ser o menos 980 décimos, que também dá menos 98. Então, reparem que a gente tem aqui uma sequência infinita de frações equivalentes que vão gerar o número menos 98. Então, o menos 98 ele é sim um número racional. Vamos ver agora o raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 sobre 2 não é um número racional, tá? Vamos entender por quê? Olha só, o raiz de 5, como nós vimos nas aulas, ele pertence a um outro conjunto numérico que nós vamos estudar futuramente, tá? É o conjunto dos números irracionais, mas a gente vai deixar esse estudo mais para frente. Nós sabemos que números racionais, que a raiz quadrada de 5, por exemplo, ela é um número decimal infinito. Eu vou digitar aqui na minha calculadora. Raiz de 5 vai dar 2,23606797, tá? E essa sequência ela é infinita. Então, esse tipo de número que apresenta infinitas casas decimais e sem repetição, né? Isso é importante, não tem repetição aqui. Esse tipo de número não representa números racionais. Se fosse um número que tivesse casas decimais infinitas, como 2,3333, mas com repetição, né? Aí a gente consegue encontrar uma fração para esse número. Agora, quando não tem repetição e são infinitas casas decimais, nós não temos números racionais, tá? Então, como eu disse, futuramente vamos estudar melhor esse tipo de número. A princípio, vamos guardar que não é racional. Agora, eu tenho um terceiro número ali, que é um número que está representado na forma mista. Eu consigo escrever um número que está na forma mista, da forma racional, na forma de fração? Vamos lá, ó, 5, 9, 13 avos. Eu consigo, né, escrever ele na forma de fração. Como que eu faço isso? Tá, já vou até marcar um xizinho aqui, porque ele é racional. Eu pego o 13, multiplico pelo 5, 13 vezes 5 dá 65. Certo? Certo. Aí eu somo com 9, 65 mais 9 dá 74. Tá? Então eu monto a fração 74 trezeavos. Então 74 trezeavos corresponde a 5 inteiros e 9 trezeavos. Portanto, eu fico com um xizinho ali. Se eu quiser verificar se está certo, basta pegar o 74 e dividir por 13, né? Isso vai dar 5 e vai sobrar 9. Então tá aí, ó, deu 5 inteiros e sobrou 9 partes de 13. Ok? Vamos lá para a quarta opção. Raiz quadrada de 3, se você digitar na sua calculadora aí, também vai dar um número decimal infinito e sem repetição. Então não é número racional raiz quadrada de 3. O 14, ele é um número racional, né? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Tem várias frações aí que representam 14. 14 sobre 1, 28 sobre 2, 42 sobre 3. Tá? Eu tenho uma sequência infinita de frações equivalentes que geram o 14. Ok? 56 sobre 4, enfim. Tá? Tem uma infinidade de frações aqui que geram 14. E o menos 2 terços também é, né? Já está até escrito na forma de fração, menos 2 terços. Ok? Então tá aí, ficamos com 4 números. Beleza? Vamos lá para o número 2. Escreva os números na forma fracionária. Então aqui a gente tem números racionais que estão na forma decimal. E eu preciso escrever na forma fracionária. Então nós estudamos aí uma técnica para fazer isso, né? A técnica é a seguinte: nós contamos as casas decimais. Então a quantidade de casas decimais vai corresponder ao número de zeros do denominador. Tá? O denominador vai ser uma potência de 10. Então ou vai ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Tá? E a quantidade de zeros corresponde às casas decimais. Se eu tenho aqui duas casas decimais, o meu denominador vai ter 2 zeros. Então vai ser o 100. E a parte de cima? Bom, a parte de cima é o próprio 725. Tá aí, tá? Tá escrito o 7,25 na forma de fração. Repare que ele não pediu a fração irredutível, né? Ele não pediu para ser a menor fração possível, a mais simples. Então eu vou deixar assim, tá? Para não criar confusão. Se ele tivesse pedido a fração irredutível, eu viria aqui e simplificaria as frações, né?
Aqui dá para dividir por 25, por exemplo. Se eu dividir por 25, eu vou encontrar como resultado 2, sobra, acho que dá 29 quartos. Deixa eu verificar, 725 dividido por 25 dá 29 quartos, tá? Então aqui eu tenho, ó, uma fração que também gera o 7,25, só que essa está na forma irredutível, tá? E aqui a gente tem uma fração que gera o 7,25, mas está sem simplificar. Bom, vamos lá. O menos 15,8. Então, como é que eu escrevo o menos 15,8 na forma de fração irredutível? Vamos verificar, ó. Menos 15,8. Repare que ele tem apenas uma casa decimal. Se tem uma casa decimal, eu vou utilizar embaixo, né, no denominador, um único zero, tá? Então, eu vou usar o 10. E na parte de cima vai ficar o 158, com o sinal de menos. Não podemos esquecer do sinal de menos. Então, ficou menos 158 décimos. Tranquilo, né? O 33, como é que eu escrevo 33 na forma de fração? Ixi, tem várias formas, né? 33, ele pode ser escrito como 33 sobre 1, como 66 sobre 2, como 99 sobre 3 terços, né? Ou ainda 330 décimos, tá? Então eu tenho aqui uma infinidade de frações equivalentes, todas que correspondem ao número 33. 75,5. Como é que eu escrevo esse número na forma de fração? Fácil também, né? Ó. No 75,5, quantas casas decimais nós temos? Uma casa decimal. Lembrando que casa decimal são os números que ficam depois da vírgula, né? À direita da vírgula. Então, se eu tenho uma casa decimal, no denominador vai aparecer um único zero. Então, vou usar o 10. E em cima, no numerador da fração, vai ficar o 755. Então, ficou 755 décimos. Tá? Mais uma vez, eu não vou simplificar, vou só deixar assim. Tá? Mas daria para eu simplificar por 5 aqui. Bom, letra E. Vamos lá, letra E a gente tem o número 6,128. 6,128 é o número que apresenta quantas casas decimais? 3 casas decimais, né? Se é um número de 3 casas decimais, então nós devemos utilizar qual denominador? O denominador que eu vou utilizar aqui é o 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Beleza? E em cima? Em cima eu pego o próprio número que eu já tenho ali, ó. O 6, o 1, o 2 e o 8. 6.128. Tá? Repare que eu não coloco mais a vírgula, né? Bom, menos 94,45. Vamos lá, vamos contar primeiro as casas decimais. Esse número ele tem 2 casas decimais, né? 2 casas. Então, como denominador, eu utilizo o 100. Ok? Bom, e no numerador? O que eu vou colocar no numerador? No numerador eu coloco o próprio número que eu tenho, que é o 9445, 9.445. Negativo, né? Não esqueça do sinal de menos. Vamos lá. Terceira questão. Represente na reta numérica os números racionais. Então, vou desenhar uma reta aqui. E nós temos que localizar nessa reta os números racionais. Vamos lá. Vamos colocar o 0 na origem. E depois a gente vai do 0 aqui no centro e vamos tomar uma escala aqui de 1 em 1. Deixa eu ver até quanto que eu vou ter que ir. Ih, acho que não vai caber. Vamos lá então. Deixa eu pausar aqui e já deixar a reta pronta. Tá aí, pessoal. Deixei a reta pronta já. Vamos representar então. Então vamos começar ó, pelo menos 7/5. Menos 7/5 nós sabemos que é um número negativo, então ele vai ficar à esquerda do zero, né? Então vai ficar do lado esquerdo do zero, tá? O nosso zero está aqui, então a gente tem números negativos à esquerda dele. Para eu saber onde ele fica, ó, é fácil de eu localizar se eu dividir o de cima pelo de baixo. Quando eu divido o número de cima pelo de baixo, eu tenho a representação do número racional na forma decimal. Então 7 dividido por 5 dá 1, sobra 2. 2 não tem nada para baixar, essas duas unidades que sobraram eu transformo em 20 décimos, colocando a vírgula, né? Lógico. E aí 20 dividido por 5 vai dar 4 e não vai sobrar nada. Então dá 1,4 negativo. Então menos 7/5
ele fica entre o menos 1 e o menos 2, tá? Mais ou menos por aqui. Então, aqui estaria o menos 7/5. Entre o menos 1 e o menos 2. Beleza? Agora o 16/3. Faço a mesma coisa, né? Pego o 16, que é o numerador, divide por 3, que é o denominador. Isso vai dar 5, vai sobrar 1. Esse 1 que sobrou é uma unidade. Eu posso transformar essa uma unidade em 10 décimos, desde que eu coloque a vírgula. E aí eu vou dividir o 10 pelo 3, vai dar 3, vai continuar sobrando 1. Aí eu vou colocar mais um 0, vai dar 3 e vai sobrar 1. Enfim, vai dar uma dízima periódica, né? Vai dar 5,3333. Então, 16/3, ele está entre o 5 e o 6, um pouco mais próximo do 5 do que do 6. Então, fica mais ou menos aqui.